Olá pessoal, eu sou o professor Luciano de Língua Portuguesa e na aula de hoje nós vamos continuar estudando sobre tipos de coesão, tá certo? Então, para a gente relembrar um pouco sobre a última aula, eu trouxe para vocês o quadro, né? Vamos lá observar? Então, nós temos aqui esse quadro esquemático da coesão referencial. Dentro do Enem, os tipos de coesão prioritários é a coesão referencial e a coesão sequencial. Então eu trouxe aqui o quadro da coesão referencial, primeiramente, para vocês lembrarem quais são os tipos de coesão referencial. Aí nós temos aí, por uso de formas gramaticais, que temos a substituição por proformas, que são os pronomes, verbos, advérbios, a definitivação, que são os artigos definidos e indefinidos, tá? Elipse, que é aquela de posição vazia, e numerais, que são os números cardinais, ordinais e fracionais, enfim, tá? E também dentro da coesão referencial nós temos por uso de formas lexicais, que são relação de sinonímia, são os sinônimos que a gente utiliza dentro do texto, relação de hiperonímia, que são os hiperônimos e hipônimos, aqueles que têm uma classe, vamos supor, medicina, que é o maior, que é o hiperônimo, e dentro da medicina nós vamos ter, por exemplo, enfermagem, técnico, saúde, e aí vai ramificando outros assuntos que remetem à medicina. E nós temos também nomes genéricos, que são os substantivos e adjetivos que produzem relação de sinonímia. Não produzem relação de sinonímia, não necessariamente seja um sinônimo. E nominalizações, que são nomes adverbiais, substantivos abstratos, enfim. Então, dentro desse quadro, nós temos aí esses exemplos de coesão referencial. Agora vamos observar a coesão sequencial. Vamos lá. Dentro da coesão sequencial, nós temos sequenciação parafrástica, que é mesmos termos, que é a repetição de termos, que é muito comum lá dentro da poesia, já na redação nós não utilizamos com frequência, mesma estrutura sintática, repetição de estrutura sintática. Você repete, por exemplo, usa várias vezes a mesma ordem de escrita, sujeito, verbo e objeto, repetidas vezes, aí também é contado. Mesmo conteúdo semântico, repetição do conteúdo semântico, ou seja, palavras que tenham carga de significado iguais, Mesmos recursos fonológicos, repetição de recurso fonológico, muito comum também lá dentro da poesia, que entra na questão das rimas e tal. Aqui nessa parte a gente não entra tanto. Sequenciação frástica também, são duas formas, Manutenção temática, que são termos do mesmo campo lexical. Encadeamento por justa posição, orações subordinadas, principalmente adverbiais e adjetivas. E encadeamento por conexão, que são os operadores argumentativos. E dentro do Enem, principalmente na redação, os operadores argumentativos são os que mais aparecem, que você precisa ter maior domínio, certo? Dentro da coesão sequencial. Vamos lá, então? Vamos ver aqui como é isso. Então, nós temos aqui tipos de utilizar a coesão, intraparágrafos e interparágrafos. Como assim? Ao mencionar aí a coesão intraparágrafo, a terminologia da grade se refere à presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados dentro dos parágrafos, como vocês estão vendo aí, esses de azul. Então você precisa, na sua redação, utilizar operadores argumentativos ou de referenciação também, para dentro dos parágrafos. Existe ali uma organização e você precisa utilizar de forma obrigatória para você alcançar aí a sua nota dentro dessa competência. Além disso, nós temos também a coesão interparágrafos, que é a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados entre os parágrafos, que vocês estão vendo aí de laranja, tá certo? Então, os de azul
você utiliza dentro dos parágrafos. E o de laranjado você precisa utilizar entre os parágrafos, principalmente para iniciar um parágrafo. Você inicia já utilizando um operador argumentativo. E aí você, né, se você cumpre essa organização do texto, você já atinge a nota máxima dentro da competência, né, 4, né, o caso, né? Certo? Vamos lá então, mais para frente, ver como funciona isso. Então, esses elementos interparágrafos, eles localizam-se geralmente aonde? No início das linhas, né? Mas também podem aparecer ao longo do primeiro período do parágrafo. Então, o que ele está dizendo aí? Que necessariamente não é obrigatório você já iniciar com o elemento coesivo. Você pode utilizar uma expressão antes, né? algum termo antes, só que na linha inicial você precisa apresentar um operador argumentativo. Por exemplo, né, tem ali, como se observa ali, né, na ocorrência de portanto, lá no último parágrafo aí desse esqueminha de texto, né, eles funcionam relacionando tanto ideias mais gerais entre parágrafos, quanto períodos ou trechos específicos de ideias. Aí você colocou lá seu texto, né? E aí, portanto, na linha inicial, tá bom? E continua a produção textual. Vamos mais para frente. Nós temos também a repetição, né? Vamos ver como funciona isso. A recorrência dos mesmos elementos coesivos deve ser feita com muito cuidado, pois essa repetição pode prejudicar ou não a articulação dos argumentos dentro de um dado conjunto textual. Então, o que ele está dizendo? Que às vezes a repetição ela é importante para você enfatizar o que você quer dizer. Mas se você não souber utilizar essa repetição, o texto vai ficar falando sempre da mesma coisa. Você não vai mudar o seu discurso lá dentro daquele texto, né? Então, por isso que tem que ter cuidado, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui em 2016, né, na página 195, ele diz o seguinte: como a redação do Enem é um texto curto, qualquer repetição se torna mais saliente, o que não significa que seja necessariamente problemática, tá bom? As repetições, elas são problemáticas quando fazem rarear a diversidade do repertório coesivo, ou seja, quando o participante não se vale de recursos variados ao longo do texto, utiliza os elementos coesivos de forma repetida, portanto, 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 todavia, 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 enfim, né? Você entendeu, certo? Vamos lá. O exemplo a seguir, ele vai ilustrar o tipo de repetição que não se deve fazer. Vamos ver. Né? Ó, aqui o participante ele utilizou, né, termos como muitos jovens, depressão, e aí ele vai fazendo essa repetição, muitos jovens, depressão, jovens, e aí ele vai, tá vendo? Todo esse círculozinho amarelo aí, pontilhado, são repetições que ele fez dentro do texto. Então, esse exemplo é apenas um trecho de redação para demonstrar como a repetição aparece, né, empiricamente. Às vezes o participante não percebe, ele vai construindo o texto dele, ele poderia usar ali o quê? Sinônimos, não é? Usar hipônimos para depressão, para doenças mentais, enfim, né? Ele tinha uma vasta oportunidade de utilizar outros recursos que não sejam sempre os mesmos. A questão lá dos sinônimos, né? Para jovens, ele poderia utilizar outra expressão, né? Pessoas, né? Adolescentes, enfim, tá certo? Vamos lá? Então, o primeiro aspecto a se observar é o fato de a repetição prejudicar a articulação do texto quando as ocorrências do mesmo vocábulo acontecem de maneira muito próxima entre si. Então, os termos são próximos ali entre si, né? Isso aí já ocasiona ali um problema de articulação. Tal fenômeno se manifesta, por exemplo, nas ocorrências de isso e de tá, que é o verbo estar, né? Nas linhas 14 e 19 lá do texto, 26 a 29, né? Nas quais se lê assim: isso, querendo ou não, afeta muito o jovem, pode acabar vendo coisas que não deve na internet. E isso mexe com o psicológico. Aí mais na frente ele usa, ó, isso tá matando muita gente, tá ficando
comum, depressão, isso é alarmante. Vejam aí que ele repete muito, né, o termo isso e o termo tá, inclusive próximos um do outro também dentro do texto, tá bom? Então fiquem atentos para vocês não cometerem esse tipo de problema, tá bom? Bom, temos aqui também nas ocorrências de depressão, né? Em várias partes do texto, tem ali a linha 24 a 29, ele vai utilizando, ó, em roxo aí, depressão, mas na frente ele utiliza de novo a palavra depressão, né? Depressão, depressão. Existem outros termos, né, dentro desse tema, daquela redação, que ele poderia ter utilizado para não ficar repetindo sempre a mesma palavra, tá bom? Vamos lá. Em outro exemplo, nós veremos como o participante emprega alguns termos reiteradas vezes, mas sem caracterizar repetição em seu texto, muito embora palavras da frase temática e outros referentes apareçam várias vezes ao longo da redação. O intuito é demonstrar que a coesão pode ser construída de maneira eficiente, intercalando a recorrência de uma mesma palavra com sinônimos, hipônimos, pronomes, etc. Então, para isso, né, nós selecionamos aqui 3 referentes destacados em cores diferentes. Então, tem ali a Constituição de 1988, que vai estar de rosa, Cidadãos, que vai estar de azul, e Doenças Mentais de amarelo. Aí vamos observar, né, como eles vão sendo citados ao longo da redação textual. Vamos ver aqui no exemplo. Ó, ele inicia ali com a Constituição de 88, né? No primeiro exemplo, e aí ele abre o texto e retoma, e logo em seguida, né, retomado pelo sinônimo norma de maior hierarquia. Ele inicia ali, ó, Constituição de 88, norma de maior hierarquia. Então ele já retomou o termo anterior, certo? Isso aí vai funcionar como o quê? Como uma metonímia, pois menciona-se uma parte para qualificar o todo, certo? E por outro sinônimo acrescido de um pronome, dessa lei, tá bom? Mais na frente ali de rosa também, ó. Nós temos, para a Constituição de 88, que ele iniciou, temos norma de maior hierarquia, temos o artigo 6 e temos o dessa lei, que retoma a Constituição lá de cima, sem precisar estar repetindo a mesma coisa, tá bom? A mesma palavra. Mais na frente nós vamos ver, ó, que ele também no início ali do texto, né, aparece o segundo referente selecionado, cidadãos, né, na linha 2, ali de azul, que é retomado depois como população e mais lá embaixo como sociedade. Então vejam que ele iniciou com cidadãos, para não repetir cidadãos de novo 3 vezes, ele utilizou população e sociedade, certo? Vamos lá. Mais na frente, ele utiliza ali grupos, né? Vidas brasileiras, de azul aí, tá? Vítimas, jovens e adolescentes e o pronome ali esses, tá? De azul, para se referir ao termo lá dito no início como cidadãos. Então você vê, observa aí que ele não repete a palavra cidadão muitas vezes, ele utiliza outros termos, tá? Que tem a mesma ideia, a mesma carga semântica. Vamos lá. Aí temos mais alguns exemplos, né, de repetição da questão do cidadão, que ele vai seguindo, utilizando outros elementos, como população, indivíduos, né, e até mesmo a palavra cidadão lá no final, retomando essa ideia do que ele queria dizer, tá bom? Bom, um caso exemplar de como é possível construir uma cadeia de retomadas referenciais sem repetir o mesmo termo, nós temos aqui nesse modelo, né? Então você observou aí que ele foi fazendo essa retomada, essa referenciação, né? Porque aqui ele está utilizando a coesão referencial. Ele foi utilizando isso aí com sinônimos, hipônimos, enfim, tá bom? Então nós temos aqui uma inadequação coesiva, vamos ver, ó. O que seria a inadequação, né? Além da repetição, outro termo que diz respeito ao uso equivocado do elemento coesivo, que embora esteja presente no texto, não consegue construir, né, as relações de conexão esperadas em um texto dissertativo argumentativo.
que relações concessivas, adversativas, aditivas, referenciais, enfim, né? E é aí que nós temos a questão da inadequação. Por exemplo, ó, o rapaz inicia o texto dele já com a expressão entretanto no Brasil, né? Ele não poderia ter iniciado com essa expressão entretanto, né? Por quê? Porque ela tem função de adversidade, é uma função adversativa. Talvez ele pudesse ali ter utilizado, né, primeiramente, já que ele queria introduzir o parágrafo dele. Então, de forma inadequada, ele usou um elemento coesivo no lugar errado. Ele iniciou com um elemento que era para dar a ideia contrária, sendo que ele não tinha dito nada antes. Colocou o título e aí começou o texto dele. Se ele tivesse utilizado primeiramente, né, aí ele não teria pecado dentro desse quesito, né? Ok? Vamos lá. Aí nós temos também uma questão para se olhar, que é o monobloco. O que seria isso? Vamos ver aqui. A redação monobloco ela é constituída por um único parágrafo, configurando um bloco maciço de períodos sem qualquer organização paragráfica identificável. Ou seja, o participante ele escreve o texto dele sem mostrar para quem está corrigindo quais são os parágrafos daquele texto. Ele faz tudo uma coisa só, sem ponto final, nem indicativo de letra maiúscula para iniciar o próximo parágrafo. Por mais que esteja ali uma linha reta, né? Você olha para aquele texto, seja uma coisa só, mas se o avaliador observa que tem um ponto final, né, em algum lugar do texto dele, inicia com letra maiúscula, vai estar caracterizado o parágrafo. Mas se o participante ele não constrói, não coloca isso no texto dele, configura monobloco. Ou então ele cria ali uma redação de 15 linhas como sendo um único parágrafo, isso é monobloco. Então é um problema que você também deve evitar. Aprenda, né, como se estrutura uma dissertação, né, do tipo dissertativo argumentativo, né, tipologia textual. Então você olha que tem que ter introdução, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter a conclusão, separadamente, tá bom? Vamos lá? Olha aqui um exemplo de monobloco, ó. O texto todinho sem identificação de parágrafo a não ser o inicial, não é? Então, o participante aqui já ficou penalizado nessa redação, porque se você olhar, você não vai encontrar um ponto final, né? Ele tem uma distância ali em algumas linhas, né? Lá na linha 10, você percebe que tem um distanciamentozinho, né? Tem ali, ó, 10 e 16, bem como a continuação da frase com a letra minúscula nas linhas subsequentes. Então, ele deu aquele distanciamento ali na linha 10 da palavra não, só que na próxima linha ele começou já com letra minúscula. Então, configura também que não é parágrafo, tá bom? Então, isso você precisa estar atento na hora de produzir a sua redação, tá bom? Vamos lá? Nós temos a nota máxima na competência 4. Como obter essa nota máxima, né? Primeiro, para obter a nota máxima, você tem que ter presença expressiva de elementos coesivos inter, né, e intraparágrafo, ou seja, dentro dos parágrafos e entre os parágrafos. E tem que ter raras ou ausentes repetições e sem inadequação. E aí nós temos os asteriscos para observar, né? Do tipo aí, né? De tipo operador argumentativo, que vai estar entre parágrafos, em pelo menos 2 momentos do texto, e pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. Então vejam que o operador argumentativo conta muito, porque já você precisa ter pelo menos 2, utilizar pelo menos 2 operadores argumentativos né, ali entre os parágrafos do seu texto, tá bom? E pelo menos um outro elemento, pode ser referencial, né, aí, enfim, de sinônimos, não sei, né, um elemento desse tipo, né, para que você atinja ali a nota máxima nessa competência, tá bom? Vamos ler? E aqui nós temos alguns modelos, ó, uns exemplos para você observar. Esses que estão pintadinhos são operadores, né, são elementos coesivos que o participante vai usando dentro do texto dele, tá bom? Vamos lá? Olha aqui.
nessa redação, né? A redação do exemplo, ela apresenta o quê? Repertório com presença expressiva de elementos coesivos. Você observou, vou voltar aqui para você ver, ó, que o texto dele está bem pintado, né? Está bem marcado, está mostrando quais são os operadores que ele está utilizando, quais são os elementos coesivos que ele vem usando dentro do texto dele. Então, é expressiva a quantidade, tá bom? O conceito de expressividade do repertório coesivo não diz respeito à presença de termos pouco usuais, supostamente considerados um indício de erudição ou sofisticação. Quase que não sai, hein? Como adrede, debalde, a priori. Então, assim, não significa dizer que você precisa utilizar termos eruditos, né, antigos, arcaicos, é isso que ele está dizendo, né? Ou termos de sofisticação, como esses que aparecem no texto desse participante. Não é isso. Se você utilizar os seus que você usa no dia a dia, como portanto, entretanto, todavia, o mas também, né? Você já vai estar atingindo o que a competência exige para você tirar a nota máxima, tá bom? Não precisa utilizar esses elementos coesivos aí que você nem utiliza no seu dia a dia, nem na sua construção textual, nem na sua fala, tá? Certo? Vamos lá? Então, a ideia aqui de subjetividade, linguagem sofisticada, não é avaliada aqui, tá bom? Porque ele está dizendo que nessa competência não se avalia termos antigos, termos sofisticados. Não é avaliado aí. O que vai ser avaliado é se você sabe utilizar o elemento coesivo, tá bom? E é isso aí, você precisa entender só como que funciona. Utilizar dois elementos do tipo operador argumentativo e um de qualquer tipo dentro do seu texto, ok? Vamos lá? Então, para isso nós temos que observar aqui, ó, olha aqui para você ver como que esse participante faz, né, dentro do texto dele, ó. Ele utiliza o apesar de, né, seu artigo, ali na linha nós temos esse cenário acerca dessas enfermidades, esses estigmas. Então, assim, vejam que ele não está repetindo, né, os elementos e ele está usando ali vários operadores dentro do texto dele. Às vezes também é um ponto bom para a gente lembrar é que quando você utiliza muito, você corre no risco de errar mais, não é? Então, quando a gente faz ali o nosso feijão com arroz, né, bem feito, já está valendo, você também vai conseguir atingir a nota máxima dentro dessa redação, dentro da sua redação, né? Vamos lá? Então, vamos para frente, né? Vamos continuar aqui observando, tá bom? Nossos exemplos de elementos coesivos. Então, primeiramente, você precisa entender que dentro da sua redação você tem que utilizar elementos coesivos referencial, tá? Que tem ali os pronomes como isso, aquilo, que aí você está fazendo referência, ou elementos, né, de sinônimos, né, hipônimos, como por exemplo, doenças mentais. É um termo abrangente, né? Dentro de doenças mentais você tem depressão, você tem, não sei, síndromes, né, de borderline, enfim. Aí você vai utilizando outros recursos para se referir ao termo que você disse lá no início, que é doenças mentais, tá bom? E nós temos também a sequencial. Dentro da sequencial, o principal ali é os operadores argumentativos, que aí você vai utilizar todos os que vocês conhecem, portanto, entretanto, mas, contudo, todavia, né? Na sua conclusão você tem que colocar lá, né, conclui-se, por exemplo, né, um exemplo aqui simples, mas existem inúmeros modelos que você pode pesquisar aí na sua casa, tá? Para você ter mais prioridade na hora de utilizar, né, seu texto, mais ênfase, né? Tá bom? Então, pessoal, era isso, tá? Não deixem de acessar a plataforma Eduque. Lá você vai ter acesso a essa aula, a outras aulas, tá bom? Assistam tutoriais, vídeos de como produzir uma boa redação, tá? E sucesso! Até mais!